Segunda-feira, o embaixador Paulo Roberto de Almeida foi demitido do cargo de diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores. Ele ficou à frente do Instituto por 2 anos durante a gestão de Michel Temer. Hoje, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Paulo Roberto disse que, ao contrário da versão divulgada inicialmente, de que a principal razão da exoneração seria a publicação em seu blog de críticas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do ex-embaixador Rubens Recupero, o atual política externa, o motivo real seria sua contestação às ideias do escritor e pensador Olavo de Carvalho, tido como responsável pela indicação do chanceler Ernesto Araújo para o cargo. Ainda durante a entrevista, o embaixador disse que o núcleo militar do governo está preocupado com as decisões do novo chanceler nas grandes questões de política externa. Segundo ele, isso levou os militares a criar uma espécie de, abre aspas, comitê de tutela em torno de Araújo e do Itamaraty. Começa com você, Carlos Andreasa. Olha, a entrevista é longa e ela é muito consistente. Talvez seja o melhor retrato feito até agora, e especialmente por ser feito por alguém desde dentro, do núcleo ideológico do bolsonarismo. Porque é menos sobre o Ministério das Relações Exteriores do que sobre um grupo muito importante, talvez o mais influente, aliás, não, certamente o mais influente grupo bolsonarista dentro do governo, que é esse núcleo ideológico. Não é o grupo do Ernesto Araújo, eu insisto, não é o grupo do Olavo de Carvalho, é o grupo do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é aquele que que manipula essa concertação ideológica, a concertação que, no final das contas, se livrou do Bebiano, a concertação que indicou Vélez Rodrigues, que indicou Ernesto Araújo. Você veja que ali, na entrevista, o diplomata se apresenta como alguém que fora defenestrado anteriormente nas gestões lulopetistas, que se recolocou durante o governo Temer e que agora se encaminha novamente para a geladeira. Eu acho que ele comete um erro quando atribui a saída dele a ataques ao Olavo de Carvalho, ainda que ele os tenha feito. Na verdade, quando ele ataca o Olavo de Carvalho ou qualquer outra pessoa, ele está atacando o Ernesto Araújo. Os ataques do diplomata eram direcionados ao Ernesto Araújo. Por esse motivo, era muito difícil que o sujeito continuasse na posição. O diagnóstico que ele faz é muito interessante. Ele desenha esse núcleo ideológico. Ele mostra que, ao contrário do período lulopetista, em que consistentemente, chamemos assim, o projeto de poder petista tomou conta de praticamente todo o Estado, inclusive do Itamaraty, onde, em certo sentido, já estava, sob o Bolsonaro, a regra, a doutrina é muito superficial, resulta numa centralidade, ou seja, hoje não existe, é como se não existisse mais atividade no Itamaraty, não existe comando, não existe cadeia de comando, ninguém sabe muito o que fazer. Existe um gabinete do chanceler altamente ideológico que centraliza tudo e emite esses sinais anti-globalismo, anti-petismo, anti-isso, anti-aquilo. Mas linhas de atuação ainda não há. Pode-se dizer que há uma aproximação dos Estados Unidos e de Israel. Será que existe isso já? Ou ainda estamos apenas no campo meramente discursivo? Quais são as linhas práticas de ação, aquelas capazes de identificar um projeto de poder aplicado na política externa do Jair Bolsonaro? Até agora não existe. É muita narrativa, muito palavrório, muita vontade, muito voluntarismo, muita centralização de poder e pouca execução. Ele fala em paralisia. É uma palavra importante para entender esse governo como um todo. O governo Jair Bolsonaro é um governo que, com raras exceções, ele também fala isso, Ministério da Economia, Ministério da Justiça e Segurança Pública, é um governo paralisado. E aí, Vera Magalhães, o que você achou, hein? Pois é, um governo do palavrório, né? Um governo do palavrório vazio de significado e vazio de propósito, né?
é um palavrório que se extingue em si mesmo, numa ideologia paranoica, persecutória. Ele aponta isso e mostra algo que já era conhecido, que já era sabido, uma tutela real dos militares sobre o Itamaraty hoje, que levou, por exemplo, a que o general Mourão fosse escoltando o chanceler à reunião do Grupo de Lima, porque não se tinha segurança sobre a posição que o chanceler defenderia ali. Ele chegou a flertar com a possibilidade de uma intervenção militar ou algo próximo disso na Venezuela, assim como já flertara graciosamente com a ideia de uma base militar aqui, né, uma base militar americana em solo brasileiro, em período que não é de guerra, num período de paz. Assim como tinha aceitado de bom grado e tinha sido um entusiasta da ideia da transferência da embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, quando os militares falam nisso com extrema cautela, porque tem medo que isso atraia para o Brasil coisas que hoje não estão no radar do país, como revanchismo de grupos terroristas, islâmicos e outros problemas, além de problemas comerciais. Então, os militares, com o seu pragmatismo e o seu conhecimento real e concreto das realidades de fronteiras, realidades de vizinhanças, temem esse chanceler e temem esse Itamaraty altamente ideologizado. E eu acho que a origem é sim o Olavo de Carvalho. O Eduardo Bolsonaro não tem nem estudo suficiente para comandar sozinho essa onda ideológica. São dele os colocados ali em postos chaves do governo, Felipe Martins, a moça lá da Apex, tal da Letícia, são aliados dele, aliados eventuais do Carlos. Ele chancela essas nomeações mais ideológicas, mas o selo é o selo Olavo de Carvalho de qualidade. E é esse selo que determina essa extrema paranoia, essa compra de moinhos de vento imaginários, inimigos em toda parte, inimigos a serem combatidos, que é contraproducente para o governo. Esse diplomata que foi afastado agora, o Paulo Roberto de Almeida, o Andreasa colocou bem, a entrevista que ele deu ao blog do jornalista José Fux, e depois reproduzida pelo Estadão, deixa bem claro, não é nenhum esquerdista, tanto que ele ficou proscrito de cargos de comando durante todo o período do PT, ficou 13 anos banido ali. Então, esses momentos de alta ideologização são reflexo um do outro, a esquerda e a direita. A gente vai acabar descobrindo que quem promoveu uma real desideologização, tanto no MEC, quanto no Itamaraty, quanto que em outros postos, foi o Temer, que colocou pessoas de carreira nos cargos, colocou pessoas pela meritocracia. No MEC promoveu algumas reformas de fato modernizantes, sem precisar apelar a todo tempo para esse discurso altamente ideológico e altamente vazio. E aí, Joel? A ala ideológica do governo Bolsonaro, eu incluo aqui principalmente o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Educação, o Ministério dos Direitos Humanos, os filhos Carlos e Eduardo Bolsonaro, e mais alguns funcionários, assessores aí como o Felipe Martins. Toda essa ala aí, ela atua sob a inspiração aí do líder intelectual Olavo de Carvalho, embora não se possa dizer que o Olavo esteja, não sei se mandando diretamente, mas sem dúvida todos atuam inspirados por ele, e todos têm a mesma característica, é sempre um palavrório sem fim, de um nível intelectual teórico baixíssimo, e nenhuma ação concreta para mostrar. Nada de positivo. O Ministério da Educação tem sido assim. São declarações desastradas, sem nenhum trabalho real, projeto real por trás. Direitos humanos tem sido basicamente assim. E Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que chegou causando problemões, já está, felizmente, no que diz respeito às ações concretas do Brasil nas relações com outros países, tem sido tutelado pelos militares. Porque, vejam, é um ministro das Relações Exteriores brasileiro que, por nada, de graça, ofereceu aos americanos uma base militar em solo brasileiro. É alguém que chega a este nível de subserviência e servilismo para com os Estados Unidos. É alguém que, em troca de nada, zero, aceitou pautar a nossa política pela política externa do governo norte-americano, que hoje em dia a gente sabe também que é uma política aí de direita, assim, bastante radical. Ou seja, alguém que, sob o discurso falso, mentiroso da soberania, defende um grau de servilismo brasileiro que o Brasil jamais viu. Ou seja, uma figura verdadeiramente perigosa. Felizmente,
ele não tem podido agir muito, mas dentro da burocracia e dos cargos do Ministério de Relações Exteriores tem podido ainda assim fazer grandes estragos. E um deles é a demissão aí do Paulo Roberto de Almeida. O Paulo Roberto de Almeida é um grande diplomata, é alguém com conhecimento profundo. O Felipe Martins, aí o assessor do Bolsonaro, disse que ele teria sido demitido agora, admitiu que teria tido ofensas pessoais ali, embora ele não conseguiu mostrar nenhuma ofensa pessoal. Óbvio que não teve ofensa pessoal. Foi uma demissão sim de caráter ideológico, mas não por nenhuma ofensa, porque o Paulo Roberto não é de ofender ninguém, e sim por discordâncias e por mostrar a desigualdade de pensamento entre, por exemplo, Ernesto Araújo e Rubens Recupero, Fernando Henrique Cardoso, mostrar que os conceitos que o Olavo de Carvalho usa para informar essa nossa suposta nova política externa, como globalismo, são conceitos frágeis que não existem. Globalização é uma coisa, isso existe. Globalismo é um conceito criado pela direita, um falso conceito, uma palavra, um termo polarizador criado pela direita para tentar fazer valer alguns ideais de política externa que podem destruir o arcabouço jurídico internacional que garante a globalização com regras de comércio, que garante a paz com regras de diplomacia. É uma posição perigosa, portanto. E o Paulo Roberto Almeida mostrava isso. É por isso que ele foi demitido. E lembrando, Olavo de Carvalho não é nenhum grande sábio, nem nada disso. Ele é alguém que, há poucos dias atrás, no Facebook dele, disse que o general Mourão é, obviamente, um agente da esquerda infiltrado no governo. Este é o nível de Olavo de Carvalho. Tem certeza que é sábio para o país seguir as opiniões deste pretenso pensador? E vejam que daqui a alguns dias, no dia 19, haverá o tão esperado encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump. Essa agenda está sendo preparada, eu tenho falado com autoridades que participam da preparação dessa agenda. Tem toda uma agenda tecnológica, uma agenda comercial, em que o Itamaraty está sendo assessorado por outros ministérios. O Ministério da Ciência e Tecnologia foi chamado a assessorar, o Ministério da Agricultura foi chamado a assessorar e o Ministério da Economia também por meio da Secretaria de Comércio Exterior. Isso é normal na preparação de encontros bilaterais importantes, mas a gente vai ter aí um teste de fogo real para esse alinhamento automático aos Estados Unidos, porque tem questões muito concretas que dizem respeito a interesses do Brasil na pauta. Tem etanol, tem exportação de carne suína brasileira, tem exportação de carne bovina brasileira. Tudo isso são questões em que os Estados Unidos tentam impor algum protecionismo e que, para que a reunião seja proveitosa, o Brasil tem de tentar arrancar melhores condições nesses casos. Então, é aí que vai ser testada a efetividade da nossa política externa. Ela não é exclusiva do Itamaraty, mas tem também muito do Itamaraty nela. Tem também uma agenda política extensa puxada pelo caso da Venezuela. O Brasil não vai poder ir muito além do que já foi no caso da Venezuela. A gente tem dito isso aqui. Tem limitações diplomáticas nesse caso. Então, esse encontro no próximo dia 19 é de essencial importância para vários aspectos: político, econômico, comercial, tecnológico e simbólico. Também para essa comunicação que tenta emular a comunicação do Trump sem sucesso. Tanto que o Felipe Martins é conhecido aí nos meios virtuais como Sorocabanon, uma alusão ao Steve Bannon e ao fato dele ser de Sorocaba. Pois é um bacharel de direito internacional aí que foi alçado a uma posição, ao que tudo indica, de bastante influência aí no governo, embora tenha uma formação ainda bastante primária, né? Não deveria talvez estar ocupando uma posição tão importante. Agora, eu vou lembrar aqui que segunda-feira a gente conversou com o professor Guilherme Casarões aqui no programa, né? E que eu perguntei diretamente para ele, olha, qual alternativa hoje em dia, num mundo meio polarizado aí, nas tensões voltando, qual alternativa para a política externa brasileira? E ele relatou o que vinha sendo, o que foi no passado do Brasil, uma política altamente bem-sucedida, pendular do Brasil, na qual o Brasil não se alinha automaticamente com nenhum dos lados numa disputa num mundo mais ou multipolar ou bipolarizado, no qual o Brasil busca os seus interesses e os seus ideais negociando com todos. É o caminho mais sábio, é o caminho que o Brasil sempre trilhou e, infelizmente, Ernesto Araújo está nos desviando disso de uma forma inédita na história do Brasil, prostrando o nosso país perante uma outra potência, algo que é indigno para a nação brasileira.